Bom, hoje nós vamos falar de uma planta. Uma planta não, na verdade a gente vai falar de uma confusão de plantas que são chamadas ou conhecidas como catuaba. Catuaba não é só uma planta, existem várias plantas que são chamadas de catuaba pela população. Mas por que essa confusão, Ademar? Na verdade, a catuaba sempre foi utilizada pela medicina popular como uma planta afrodisíaca. E a tal da catuaba é uma delas. Existem várias outras plantas. Tem a marapuama, plantas brasileiras, né? Tem o próprio guaraná, né? Tem o nó de cachorro. Mas no caso da catuaba, imagina aquelas pessoas que viviam nos sertões, né? De Minas, Goiás, Mato Grosso. Era nativa dessas regiões. Então a pessoa começava a usar uma planta e percebia que ela tinha aquela ação afrodisíaca. Só que uma outra região, uma outra planta também era utilizada ou passou a ser utilizada com essa finalidade, porque tinha a mesma ação. E como as pessoas não conheciam nome popular daquela planta, dizia assim, olha, aquela planta parece a catuaba, tem o mesmo efeito da catuaba, e catuaba passou-se também a ser chamada catuaba. E isso, gente, foram décadas, foram séculos acontecendo isso. Então você vê plantas hoje, de nome popular catuaba, aonde utiliza-se desde a raiz da planta, plantas minúsculas, baixinhas, 20, 25 centímetros de altura, até árvores onde utiliza-se a casca da planta para obter os mesmos efeitos. Então, na verdade, quando você vai comprar uma catuaba, é um inferno, porque existe uma diversidade enorme de nomes científicos, então fica muito complicado. E para piorar um pouco mais a situação, existem no mercado, antigamente existia mais, mas existe no mercado vários produtos à base da tal catuaba. Existem até fitoterápicos, né? Como também existem bebidas alcoólicas. Quem é mais jovem aí, que cai nas baladas, vai para as noitadas afora, já deve ter tomado já nesses botecos por aí, eu mesmo já vi isso até nas baladas já, a tal da catuaba. E aí são bebidas alcoólicas preparados à base dessas plantas. E aí fica a dificuldade, porque falta insumo para atender essa demanda. Essas plantas são nativas, elas não são cultivadas, então ainda são coletadas no mato. E o cerrado, de onde são originárias a maior parte dessas plantas, o crescimento costuma ser muito lento. Então, a hora que falta uma, acaba pegando outra e vai. Então, na verdade, gera uma grande confusão, uma grande dificuldade aí para você abastecer esse mercado. Lógico que tem pessoas estudando, tentando domesticar essas plantas, estudando a parte química, para ver se consegue selecionar uma ou outra para poder trabalhar em cima daquela e facilitar toda essa confusão. Mas, na verdade, a catuaba é uma planta adaptógena. Quando eu falo de novo catuaba, eu estou me referindo a essas várias plantas que são utilizadas com esse intuito. Então, a catuaba possui mais uma ação adaptógena do que estimulante ou afrodisíaca mesmo, tá? E o que seriam plantas adaptógenas? São plantas que nos dão um pouco mais de disposição, de vigor, para resistir às adversidades provocadas pelos estresses do dia a dia. Então, o nosso organismo fica mais bem preparado, mais resistente, mais fortalecido para enfrentar os impactos do nosso dia a dia. E aí, lógico, você com mais disposição, você mais preparado para o dia a dia, você fica mais preparado também para a questão do sexo. Tá? Mas não usaria uma situação de impotência, não vai conseguir um resultado muito bom. Ela pode ser complementar, ela vai ajudar. Ademar, você indicaria? Sim, eu indicaria por conta desse todo, mesmo porque pelo próprio ato sexual não depende apenas de uma coisa, depende de vários fatores, depende muito do emocional, depende muito do estado que a pessoa está, da parte física. Existem vários fatores que interferem. E a catuaba pode ser uma das plantas que ajudaria nesse todo, né? Te dando mais disposição, te deixando com mais pique, né? Então, seria indicada sim. Uma dica que a gente poderia colocar é associar a catuaba com outras plantas, como, por exemplo, a maca.
A maca é uma planta peruana que tem uma ação adaptógena muito boa, já estudada, já consagrada. Se você soma as ações dessas duas plantas, você potencializa os resultados, os efeitos. Você poderia associar com ginseng, você poderia associar com guaraná. Se você quer mais pique, mais disposição, guaraná te dá aquele pique instantâneo, né? Então ele complementa, ele potencializa o efeito da catuaba. Então dá para você fazer esses blends e potencializar os seus resultados. Ou seja, nos dias de hoje, cada vez mais estressados, nós estamos pagando um preço caro por conta desse estresse. Essas plantas adaptógenas, elas vêm nos ajudar, nos auxiliar em todos esses aspectos. Inclusive, poucas pessoas se atentam, mas os estresses têm uma ação oxidativa muito grande. Libera, ou seja, faz com que o nosso organismo acabe liberando uma quantidade muito grande de radicais livres que vão oxidar, vão queimar, vão desgastar o nosso organismo, né? Gerando envelhecimento precoce, gerando várias doenças, várias dores, vários problemas, inclusive até aumentando a possibilidade de surgimento de células cancerosas. Então, quando nós utilizamos plantas adaptógenas de uma forma geral, a gente está evitando ou diminuindo esses efeitos dessas plantas. E a catuaba é uma delas, ou as catuabas são uma dessas opções. Meio confuso o assunto, né? Mas é fitoterapia, meu filho. É assim mesmo. Nem sempre 1 mais 1 dá 2 na fitoterapia. Às vezes 1 mais 1 dá 0, dá menos 1, dá mais 2, mais 3. É assim mesmo. Por isso que aos poucos a gente vai aprendendo, vai assimilando, vai entendendo um pouco mais a complexidade da física. E estamos aqui para isso. Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Gostou do nosso canal? Vai nos seguir. Vai ser um prazer ter vocês como colegas aqui de trabalho. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, encaminhe para quem você está vendo que está estressado e está precisando um pouco aí da ajuda, ok? Um grande abraço. Até mais.